Olá pessoal, hoje vamos discutir um pouco o que fazer frente a um diagnóstico citológico de atipias em células glandulares, favorecendo neoplasia quando a colposcopia não mostra achados anormais. Devemos fazer uma conização, uma curetagem endocervical ou repetir a citologia? Esse termo foi introduzido pela primeira vez em 1988 no sistema Bethesda para definir aquelas atipias que não eram suficientes para afirmar a presença de um adenocarcinoma in situ ou um adenocarcinoma invasor. Em 2001, na primeira revisão do sistema Bethesda, essa categoria foi dividida em 3 subcategorias: o AGC favorecendo processos reacionais, o AGC favorecendo neoplasia ou o AGC sem outra especificação. Em 2006, na nomenclatura brasileira para laudos citopatológicos, o AGC foi adotado, mas dividido em 2 subcategorias, possivelmente na neoplásica e naquelas situações em que não se pode afastar uma lesão de alto grau. Uma nova revisão do sistema Bethesda em 2014 eliminou a subcategoria AGC favorecendo processos reacionais e tornou obrigatório a definição da provável origem das células atípicas, se endometriais ou endocervicais. Recentemente, em 2018, a Sociedade Brasileira de Citopatologia reviu a nomenclatura brasileira, fazendo uma analogia às subcategorias definidas pelo sistema Bethesda em 2014. Então, no Brasil, nós passamos, desde 2018, a ter 2 subcategorias do AGC, o AGC favorecendo neoplasia e o AGC sem outra especificação. E por que o diagnóstico de AGC é um problema para o citopatologista? Em primeiro lugar, pela sua baixa frequência. Esse autor publicou uma revisão em 2019 em que mostrou que a prevalência desse diagnóstico citopatológico variou entre 0,08% a 2,5% nos estudos incluídos. No Brasil, pelo Ciscolo, até 2015, esse diagnóstico esteve presente em menos de 1% do total de exames e em menos de 5% do total de exames alterados. Isso leva a uma pouca familiaridade com as alterações glandulares e ainda há dificuldade da sobreposição com doença escamosa, que pode ser devida à ocupação glandular, atipia reativa, metaplasia jovem e lesões no limite entre a endocérvix e o endométrio. E observam também uma fraca concordância interobservador. Cerca de 30% dos examinadores concordam no diagnóstico de AGC, o que comparativamente com a lesão de alto grau, fica evidente essa discrepância. Por que o AGC é um problema também para os clínicos? Em primeiro lugar, parece haver um aumento da frequência de doença glandular frente à doença escamosa em consequência da vacinação. Ela pode representar doença escamosa ou glandular, endometrial ou extrauterina, além de condições benignas. E há um risco de doença significativa em 3, 6 e até 15 anos. A colposcopia, por sua vez, também apresenta limitações. Uma biópsia dirigida de uma lesão escamosa na ectocervix não exclui a presença de uma doença glandular na endocervix. Sempre há alguma dificuldade de acesso ao canal endocervical. Frequentemente não vemos nenhum achado anormal no epitélio glandular quando ele é visível, e existe a possibilidade de múltiplas lesões na endocervix. Aqui trazemos alguns aspectos de doença glandular diagnosticada na colposcopia, o que não é habitual. Alguns casos mostrando a dificuldade de análise da endocervix. Esse caso, a gente está usando um palitinho de dente forrado com algodão, mostrando uma doença glandular no início do canal. Em outros casos, a doença pode ser completamente ectocervical, com aspectos de doença escamosa. Em outros, não vemos nenhuma alteração. Em outros, vai exigir um bom exame do canal endocervical. Na tentativa de identificar a relevância das subcategorias diagnósticas do AGC em função do diagnóstico definitivo, encontrei esses artigos
que mostraram uma grande prevalência de lesão invasiva ou pré-invasiva na subcategoria AGC sem outra especificação, mas também uma frequência bastante alta, maior, significativamente maior, no AGC favorecendo neoplasia, indicando que essa subcategoria é mais relevante em termos de diagnóstico definitivo. Podemos observar a diferente relevância dessas subcategorias diagnósticas fica mais evidente quando comparamos cada uma delas estudo a estudo. Nesse estudo tivemos uma grande prevalência de lesões pré-invasivas e invasivas nas duas subcategorias, mas francamente maior na subcategoria AGC favorecendo neoplasia. Podemos observar o mesmo nos demais estudos. E no nosso cenário? Num levantamento realizado no Fernandes Figueira, no período de 1990 a 2020, tivemos 162 casos de citologia inicial com atipia glandular, com uma significativa frequência de doença pré-invasiva no AGC sem outra especificação, mas ainda maior no AGC favorecendo neoplasia, inclusive diagnosticando alguns casos de câncer. E quais são as recomendações em outros países para a abordagem de mulheres com diagnóstico citopatológico de AGC? Nos Estados Unidos, a recomendação é de encaminhamento para colposcopia com uma amostra endocervical e no AGC favorecendo neoplasia é recomendado um procedimento incisional diagnóstico. No Canadá, a recomendação é uma colposcopia com curetagem endocervical quando a zona de transformação for tipo 3 e na presença da subcategoria AGC favorecendo neoplasia, também um procedimento incisional diagnóstico. Já na França, em 2016, é recomendado o uso do teste de DNA-HPV antes de encaminhar para a colposcopia para as mulheres com diagnóstico de AGC. E no Brasil, as diretrizes brasileiras publicadas em 2016 fazem a mesma recomendação de abordagem para mulheres com diagnóstico de AGC independente da subcategoria, que é o encaminhamento para a colposcopia e biópsia dirigida dos achados anormais, seja no epitélio escamoso ou glandular, sempre fazer a obtenção de uma amostra endocervical, seja por citologia ou por raspado, na dependência da experiência do serviço, e a avaliação do endométrio em mulheres com 35 anos ou mais, ou se presente queixa de sangramento vaginal anormal. E a conduta a seguir será definida em função dos resultados desses exames. Para demonstrar o valor do teste de DNA-HPV em mulheres com diagnóstico citopatológico de AGC, esse grupo da Unicamp, liderado pelo professor Zeferino, mostrou que mulheres com AGC sem outra especificação e teste de HPV negativo têm uma probabilidade de não ter doença de até 97%, ou seja, ele tem muito valor quando o teste é negativo, excluindo doença pré-invasiva ou invasiva. Já quando a mulher tem um diagnóstico citopatológico de AGC favorecendo neoplasia, o desempenho diagnóstico não foi tão satisfatório como na outra subcategoria. Na tentativa de avaliar o desempenho diagnóstico da citologia endocervical, que é uma das recomendações da diretriz brasileira, em mulheres com atipias citológicas sem JEC visível, sem achados anormais à ectossepse ou com citologia prévia de atipias glandulares, podemos observar que o valor preditivo negativo de uma nova citologia chega a 95,6%, ou seja, uma mulher com uma dessas atipias citológicas e a citologia endocervical negativa tem até 95% de probabilidade de não ter doença após esse diagnóstico. Já se a nova citologia endocervical for positiva, a probabilidade de haver doença chega a quase 90%, mostrando o valor desse procedimento nessas situações. Estudando esse desempenho apenas no grupo de citologia prévia de atipia glandular, observamos um valor preditivo negativo de 97%, ou seja, com atipia glandular na citologia de referência e uma nova citologia mostrando-se negativa, a probabilidade de não haver doença chega a 97%. Não podemos calcular o valor preditivo positivo, pois não houve nenhum caso positivo de citologia nesse grupo de mulheres. Concluindo, gostaria de deixar aqui o nosso depoimento de que não existem fortes evidências a favor de um ou outro procedimento.
E em nosso cenário, a citologia endocervical tem se mostrado útil em definir que mulheres devem ser submetidas a um procedimento excisional e quais podem ser seguidos. Muito obrigado por sua atenção.